Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Números e hoje nós vamos iniciar no capítulo 34, os limites da terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dizer-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. O lado do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom. E o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para o lado do oriente. E este limite vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul de Cádiz Barneia, e sairá a Azar Adar, e passará a Asmon, e rodeará mais este limite de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o lado do mar. Quanto ao limite do ocidente, o mar grande vos será por limite. Este vos será o limite do ocidente, e este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte Or, e desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo será até Zedade, e este limite seguirá até Zifron. E as suas saídas serão em Azar-Enar. Este vos será o termo do norte. E por limite do lado do oriente marcareis de Azar-Enar até Cefã. E este limite descerá desde Cefá até Rilba, para o lado do oriente de Ain. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para o lado do oriente. Descerá também este limite ao longo do Jordão, e as suas saídas serão do mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus limites ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que herdareis por sorte, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e a meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Ganditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança aquém do Jordão, na direção de Jericó, do lado do oriente ao nascente. Os homens que devem dividir a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe, para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné; e da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; e da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; e da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buqui, filho de Jogi; dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Efode; e da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifram; e da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafaz, filho de Parnaque;
E da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azé, o príncipe Aiude, filho de Selomim. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartisse as heranças dos filhos de Israel na terra de Canaã. Capítulo 35. As cidades dos levitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arabaldes ao redor destas cidades, e terão essas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão para o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais, e os seus arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, ao lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado do sul 2000 côvados, e do lado do ocidente 2000 côvados, e do lado do norte 2000 côvados, e a cidade no meio. Isso terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhe dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrabaldes. E quanto às cidades que dardes por herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. 6 cidades de refúgios. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dizer-lhes, quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazeis que vos estejam na mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que desdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 destas cidades dareis da além do Jordão, e 3 dessas cidades darei na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão por refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedrada, que ele possa morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se o ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que passa a morrer, e ele morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou se ele deixar cair alguma pedra sem o ver, que possa morrer, e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal. Então a congregação julgará entre aquele
que feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha colhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o óleo santo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio onde se tinha colhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue. Pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra. E nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. Os casamentos das herdeiras. E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Marquim, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou a meu senhor que, por sorte, deste esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança dos nossos irmãos Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais. E acrescentada a herança da tribo a que vieram a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecia aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão, cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel, se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão, cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Maala, Tisã e Orga, Milca e Noar,
filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios. E elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós lemos sobre as cidades de refúgio, ó Pai, e sabemos que essas cidades estavam representando o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa torre forte. É para o Senhor que o justo corre, ó Pai. É para o Senhor que o abatido corre, o doente, o necessitado, e ele encontra graça e misericórdia. Porque lemos as leis do Senhor. Qual é o homem, ó Pai, que é apto, que pode cumprir toda a lei do Senhor, a não ser o Senhor mesmo? Somente o Espírito Santo é quem pode agradar ao Espírito Santo. Por isso que não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem o Senhor se compadece, é para quem o Senhor tem misericórdia. Por esta razão o Senhor disse a Moisés: compadecei-me de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mas nós agradecemos a Ti, porque o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor se compadeceu de nós, ó Pai. E nós estamos nesta cidade de refúgio, chamada Senhor Jesus Cristo. Nós estamos amparados, nós estamos, ó Pai, protegidos, ó Deus, descansados debaixo das Tuas potentes mãos. E rogamos a Ti que o Senhor vivifica, ó Deus, estas palavras que foram lidas, este livro de números, que o Senhor possa, ó Deus, trazer a vivificação, a sombra, ó Pai, que nós possamos olhar através da sombra e ver o real. Conforme Paulo disse, que isto foi para exemplo nosso. No nome de Jesus Cristo, abençoa-nos, ó Pai, com esta leitura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.